Fala galera, beleza? Nessa semana viralizou um vídeo de uma estudante do IF, onde ela relatava, que tinham impedido de ingressar na escola e ela por isso tinha perdido uma prova. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Eu sou a única que tá aqui pro lado de fora da escola. Não estou podendo entrar de jeito nenhum. Não posso estudar de jeito nenhum. Eu tenho prova hoje. E eu tô sendo impedido de entrar. A questão não é se eu vacinei ou não. A questão não é apresentação de documento. Isso aqui é um crime que eles estão fazendo, cara. Um crime. Eu sou a única que tô aqui pro lado de fora da escola do IFNMG, Instituição Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Araçuaíde. E eu tô aqui fora, com vontade de ir no banheiro, vontade de beber água. Não posso entrar de jeito nenhum. Eu moro em outra cidade, eu venho todo dia no ônibus e eu tô aqui, não posso entrar. Isso é desumano, gente. É desumano, eu vou falar a verdade pra vocês. Bom, pelo que vocês puderam notar, a reclamação dela tem a ver com o passaporte vacinal adotado por algumas instituições federais. Ela, no vídeo, relata que, além de desumano, seria um crime que teriam cometido contra ela porque a impediram de entrar na escola. Mas aí, vamos ver se realmente é um crime e também discutir um pouco da questão da liberdade. No ano passado, o Ministério da Educação lançou uma diretriz dizendo que os institutos federais e as universidades federais não poderiam cobrar o passaporte vacinal, ou seja, o comprovante de vacinação para estudar presencialmente. Um dia depois, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, quebrou essa diretriz do MEC, dizendo que não, que as instituições federais, universidades e institutos têm sim o poder, a autonomia de exigir, de cobrar, ficando então a critério delas. E agora, mais recentemente, dia 18 de fevereiro, formou consenso no STF a respeito dessa decisão do relator Ricardo Lewandowski, ou seja, os institutos federais e as universidades federais podem sim cobrar esse passaporte, esse comprovante vacinal. Logo depois que o vídeo repercutiu nas redes sociais, a instituição, o IFNMG, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Araçuaí, compartilhou uma nota técnica explicando as razões do porquê ela está pedindo, o passaporte vacinal. Na nota fica claro que o aviso já tinha sido dado tanto a alunos quanto a funcionários da instituição. E que, em caso do aluno não apresentar o comprovante de vacinação, ele podia apresentar um teste negativo de Covid. Ou se então ela tivesse algum problema de não poder tomar vacina, ela também podia apresentar um atestado médico alegando, mostrando as razões disso. Mas o caso dessa aluna é que ela realmente não apresentou nada disso. Ah, agora eu entendi! A própria nota já mostra que a decisão do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais estava respaldada de acordo com a legislação. E se a gente for olhar também no próprio YouTube, nós encontramos uma live feita pelo IFNG explicando como era possível ser entregue esse passaporte vacinal. Mas esse vídeo aí acabou viralizando, sobretudo porque foi compartilhado por uma deputada bolsonarista. Então esse pessoal aí que até os dias atuais, depois de 2 anos aí de ter começado a pandemia, ainda compartilha disseminando desinformação e fake news, foi usado aí também como um palanque político. Eu sei que a discussão é muito mais complexa do que isso, porque no caso dos estudantes, em geral, são menores de idade que estão no ensino médio, eles dependem sim do que pensam os pais. Ou seja, se o pai acredita que a vacina é importante e que deva vacinar o filho, ele vai vacinar. Se ele acredita que essa vacina vai instalar um chip de 5G que vai rotear a internet pro resto do país, aí já é outra história. Pô, cara! De novo, cara!
existe liberdade irrestrita? É óbvio que não, e diversas correntes da filosofia vão mostrar isso claramente, inclusive dentro da filosofia liberal mesmo. Há implicações, né, de viver sob um estado de direito, um estado jurídico. Então, por exemplo, para você se matricular numa escola, você precisa ter lá o RG, o CPF. Também para tirar esses documentos, você precisa também apresentar uma certidão de nascimento, ou seja, para se transformar cidadão, você precisa estar inscrito, né, em órgãos do Estado e apresentando determinados requerimentos. Para poder, por exemplo, prestar concurso público, assumir vaga, você precisa apresentar aí comprovante de votação, você precisa apresentar que você serviu ao exército ou se apresentou ao recrutamento obrigatório. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair, senão você vai sair de... E talvez possamos ir mais fundo nessa questão e pensar que a liberdade ela não se dá no vácuo. As minhas ações individuais ou de qualquer outra pessoa, elas possuem implicações sociais, implicações coletivas. Então não é simplesmente fazer o que eu quero fazer e foda-se o que vai acontecer, né? Não ligar para as consequências. Essas consequências elas podem ser sérias. E a gente pode pensar inclusive na questão aí da liberdade de expressão. No sentido, por exemplo, né, se você está pregando a liberdade de expressão para defender o direito de ter um partido nazista, mesmo sabendo que um partido nazista ou nazismo, ele vai pregar contra a própria existência física, né, das pessoas, bom, então você está exercendo uma liberdade para destruir as demais liberdades, né, dos outros cidadãos, dos outros nesse sentido aqui. O mesmo várias empresas, um conjunto de empresas que utilizam agrotóxicos ou destroem o meio ambiente, provocam desmatamento, e isso pode ser aí um prejuízo social, né? Não é simplesmente só o que o cara faz ali individualmente, ninguém tem nada a ver com isso, mas aquela ação ali, que por mais que ela fosse individual, ela vai afetar o todo, né? Ela vai causar problemas, escassez de chuvas, vai causar um aquecimento global e por aí vai. Então a gente precisa analisar de uma forma mais complexa essas ações individuais e a sua relação com o social. No caso da decisão particular individual de não se vacinar, o que você pode acarretar para o outro é o perigo de matá-lo, inclusive. Ou seja, afetando aí o sistema público de saúde, lotando hospitais. E se porventura a pessoa tiver com algum problema de saúde, for procurar o hospital e ele está lá lotado de pessoas que não se vacinaram, né, uma vida que poderia ter sido salva, e a pessoa vai acabar perdendo ela por conta de uma irresponsabilidade ou, em muitos dos casos, de puro negacionismo. E isso tudo escala para muito longe, quer dizer, isso também gera um custo para a sociedade, né? Onera a economia, já que os liberais tanto gostam de falar a respeito da economia, né? Pessoas que estão doentes, pessoas que vão a óbito, não vão poder aí, de fato exercer aí o seu papel de consumidor nessa sociedade mediada aí por valores financeiros. Ou mesmo a gente pode pensar de uma pessoa que vai defender o direito dela dirigir embriagada, ou seja, ela pode colocar em risco não só a sua própria vida e também ter que depender desse serviço prestado pelo governo, financiado pela sociedade, mas ela também pode colocar em risco a vida de outras pessoas, né, atropelando outras pessoas, enfim, ferindo outras pessoas. Então, a liberdade de expressão e esse exercício da liberdade, ele precisa ser relacional, ele precisa ser pensado como um todo, né? Já que a sociedade te forneceu até as possibilidades e a capacidade que você tem até mesmo de utilizar a linguagem. Então, uma liberdade, por exemplo, nesse estado de natureza, ela basicamente não existe para alguns filósofos, né? Como Mikhail Bakunin, por exemplo. Ah, mas essa vacina, não sei não, foi criada aí muito rápido, né, para esses cientistas aí, eu não sei se essa vacina é segura não, é vacina experimental. Gente, a ciência atualmente já não é mais aquela ciência lá de anos atrás. E as pesquisas, elas realmente foram bem rápidas nesse caso por conta justamente do avanço que a gente tem nas áreas científicas, nas áreas médicas aí. E sem falar que agora essa vacina já não é mais experimental.
Quer dizer, já tem aí 2 anos de pandemia, mais ou menos 1 ano de aplicação da vacina em volta do mundo, milhões de pessoas já tomaram essa vacina, então ela não é experimental coisa nenhuma, isso é balela. Ai, mas se você está vacinado, por que você está preocupado? Simples, nenhuma vacina tem 100% de eficácia, nem as contra a Covid, nem as anteriores. Se eu não me engano, quando eles fizeram lá os testes contra a variante Gama, a AstraZeneca, por exemplo, ela freava aí em 93% a chance de óbito. Ou seja, mesmo esses 7% aí na época daquela variante Gama ainda tinham chance de falecer. E o que a gente faz para essas pessoas não falecerem? Simples, não pegando a doença. E como não pega a doença, não disseminando a doença. Então, se você não está vacinado, a chance de você compartilhar e disseminar o vírus é muito maior do que aquela pessoa que está vacinado. E sim, concordo, mesmo assim, estando vacinado, você tem a chance de passar. É por isso que as outras medidas também são utilizadas, como por exemplo a máscara, o distanciamento social, passar álcool e gel na mão e série de medidas de higiene aí que a gente faz ao longo do dia. Tudo isso ajuda, contribui para reduzir o número de infectados e um número de pessoas mortas. Nos últimos dados que a gente vai vendo, a gente percebe que a maioria das pessoas que estão morrendo são pessoas que não foram vacinadas. Isso significa que pessoas vacinadas também não estejam morrendo. Então, por isso é muito importante, né? É muito óbvio, não é possível que até agora não ficou claro que isso faz toda a diferença. Ai, mas a liberdade de ir e vir garantida pela Constituição, então, ela não é irrestrita, como eu disse. Mesmo ela estando na Constituição, você tem outros direitos que precisam ser assegurados, mas que valem mais do que essa liberdade, como, por exemplo, o direito à vida das outras pessoas. Ou seja, a sua liberdade ela não está acima dos demais para a gente ficar aqui no plano da filosofia liberal, tá? Mas vamos fazer o seguinte, enrola uma bomba em volta do seu corpo e tenta entrar numa igreja e vai alegar essa liberdade de ir e vir garantida pela Constituição. Vocês estão de sacanagem! Então, quer dizer, quanto mais o vírus circular, mais possibilidade de geração de novas cepas, de novas variantes e dessa pandemia nunca acabar. Até porque essas novas variantes, elas podem sim começar a escapar da eficácia das vacinas ou reduzir ainda mais a eficiência que elas têm. Ah, mas aí você vai dividir os vacinados dos não vacinados? Ah, mas então já que os vacinados também disseminam a doença, por que você não cobra também um teste negativo dos vacinados? Se fosse pra gente ser rígido, realmente deveria ser cobrado mesmo esse PCR negativo aí. Mas vai cobrar isso pro presidente de vocês, que mesmo lá na época que surgiu aí o vírus, ele não queria fazer testagem em massa, sei lá, por redução de custos ou simplesmente por doideira da cabeça dele mesmo. Infelizmente, a gente sabe que tudo isso não é falta de informação, não é falta de compreensão da realidade, nem de interpretação de dados. É simplesmente uma questão de desejo, uma questão de interesse político para manter essa pandemia ou para lutar mesmo contra os dados, os fatos da realidade. Desde que a pandemia começou, a gente tem visto essa mesma turma, esse mesmo pessoal, primeiro dizendo que não existia vírus nenhum, que isso era invenção da mídia, que era uma histeria coletiva. Depois relativizando a gravidade da doença, né? Dizendo, não, isso é uma gripezinha e tal. Depois apostando em medidas ineficazes, como a imunidade de rebanho, como se você pegasse o vírus e depois não pegasse de novo, que também não faz sentido nenhum. E também apostando em medicamentos, em tratamentos que não tem nenhuma comprovação científica. Então, assim, infelizmente a gente sabe que esse pessoal, essa turminha, vai continuar inventando uma série de coisas, uma série de problemas, e infelizmente levando essa desinformação, esses negacionismos para várias famílias no Brasil. Então é isso, gente. Valeu e até a próxima.